Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Gratos ao nosso Deus por mais essa oportunidade, né? Esse dia lindo, incrível que o Senhor tem nos preparado pela tua infinita bondade, pelo teu amor. Nosso Deus, Ele é tremendo. Eu me canso de glorificar o nome do Senhor. A gente costuma ver o Senhor em cada cantinho, né? E a gente olha as árvores, esse tempo chuvoso, todo o campo verde, e a gente olha, a gente vê a grandiosidade desse Deus tremendo, tremendo, que é a maior alegria das nossas vidas. Podemos caminhar por todos os cantos, mas nada neste mundo consegue preencher esse amor que só o nosso Deus tem. E quando Ele toca um coração, o homem não aguenta. Não aguenta, porque o amor de Deus, Ele nos constrange. Amém, irmãos? Pai querido, neste momento, Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço, Pai, por tudo, Senhor. Pelos dias difíceis, pelos dias bons, como Jó mesmo diz, que nós agradecemos o Senhor pelos dias bons e não queremos os dias mais difíceis. Os dias difíceis faz parte, é a escola onde aprendemos. E o Senhor, Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada por cada ensinamento, por cada oportunidade que o Senhor me permitiu viver aqui nessa terra. De estar aqui juntamente com os meus irmãos, contemplando da sua glória, Senhor. Quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom em todo o tempo. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Quero pedir o amado Espírito Santo venha falar conosco neste momento. Pai, aquilo que nós necessitamos para que possamos cada dia crescer na graça e na sabedoria do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada dia possamos estar cheios da graça de Deus, buscando cada dia mais perseverar, para que viemos a crescer e dar frutos. Amém? Meus irmãos, não deixe de compartilhar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos conferissem nas vossas Bíblias tudo o que a gente está falando, porque ela precisa estar na Bíblia, né? A palavra do Senhor precisa ser essa palavra, não inventar uma outra, né? Pois é, mas Deus é soberano sobre tudo. E eu queria compartilhar com os irmãos também uma palavra que eu creio que dando seguimento da palavra anterior, né? Sobre o Espírito Santo. Deus tem colocado no coração do seu povo, né? Esses últimos tempos, que precisamos estar cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso motivo maior para continuar firme, é estar cheios, né? E eu queria falar aqui de Atos 2. Atos 2, que a gente sabe que é a descida do Espírito Santo, né? Que todo homem, toda mulher de Deus deve clamar pela presença do Espírito Santo em suas vidas, em nossas vidas, amém? Então, assim, Atos capítulo 2, até o versículo 4, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Lembra que na mensagem anterior nós estávamos falando da virtude do Espírito Santo, né? Que da promessa que o Senhor fez antes dele subir aos céus, ele deixou o mandamento aos discípulos e ele fez a promessa para que todos ficassem reunidos, não se ausentassem de Jerusalém. Ficassem reunidos, ou seja, o Senhor deu a ordem, não saia de Jerusalém. A gente entende hoje que Jerusalém é a presença de Deus. Não saiam da minha presença, o Senhor está dizendo para nós, não saiam da minha presença, porque se o homem sair, irmãos, é difícil voltar.
Se o homem sair da presença do Senhor, o homem que é conhecedor da palavra, quando eu digo homem, é homem e mulher, né? Sair, é difícil voltar. Então não saia. Aconteça o que acontecer, pode vir um dia difícil, do jeito que for, mesmo que seja arrastando, vá, continue firme. Não deixe de orar, não deixe de meditar na palavra. Quem puder ir na igreja, vá, vai ter comunhão com os irmãos, porque foi Deus que determinou, mas não deixe de buscar a presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor, amém? E aqui nós vemos em Atos 2, foi quando aconteceu, né, esse momento tão incrível que fez toda a diferença que faz nas nossas vidas, né? Porque Jesus disse que ele precisava ir. Se ele não fosse, o Consolador não viria, mas que ele não ia nos deixar órfãos. Ele ia mandar o amigo Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso temos que ter cuidado, porque o Espírito Santo ele é amoroso, ele é cavaleiro, ele está ali o tempo todo nos dirigindo, cuidando de nós. Devemos ter cuidado para não magoá-lo. Amém? Amém, irmãos? Então aqui ele falou para os discípulos, para os irmãos ficarem reunidos. De repente, eles estavam reunidos há dias orando, jejuando, buscando da presença do Senhor, em obediência. Olha só, algo tremendo aqui. Eles estavam em obediência, porque Jesus disse não se ausentar de Jerusalém. Mas de repente, veio como um vento. O Espírito Santo ele veio como um vento veemente e impetuoso. Encheu, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Não foi um ou outro, foi toda a casa. Todos que estavam ali viram as línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um deles. Irmãos, consegue imaginar? Deus do céu, tremendo. Consegue imaginar como deve ter sido maravilhoso? Todo mundo falando em línguas estranhas. Ninguém conseguia ficar sem falar. Quando eu falei não segurar, é não ficar sem falar. É não manifestar que estavam cheios da presença de Deus. Não perder os sentidos, porque o Espírito Santo não faz isso com ninguém. Ninguém perde sentidos. Todo mundo está consciente, está sabendo o que está fazendo, né? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, o Espírito Santo ele não faz isso com ninguém. Mas ninguém conseguiu ficar sem manifestar dessa graça maravilhosa, né? E aqui diz no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, eles não estavam falando igual a mesma língua. Cada um estava falando uma língua diferente, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quando nós falamos em línguas estranhas, nós falamos direto a Deus, né? Nós não entendemos o que estamos falando, a igreja não entende, os irmãos que estão do lado não entendem, a não ser que tenha um intérprete, né? Do contrário, nós falamos direto com Deus. Mas aqui, nós vemos que todos foram cheios do Espírito Santo e falava em outras línguas, quer dizer, cada um falava em outras línguas que não eram as deles, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo concedeu a cada um uma língua diferente. Se a gente for ver lá mais na frente, a gente vai ver que as pessoas ficavam maravilhadas de ver cada um falando na sua língua natural, né? E muitos ainda falavam, criticaram, zombaram. Pedro era um homem letrado. Pedro cheio do Espírito Santo. A gente vê lá mais na frente, se continuarmos lendo, a gente vê que Pedro pregou com tanta autoridade que muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo e se converteram a Deus naquele dia. Então, aquela presença tremenda não é o homem. Nós, em momento nenhum, a gente tem condições de fazer isso. É Deus. É Deus através do Espírito Santo. Deus.
E aquele momento foi importantíssimo, porque a partir daí, todo homem, toda mulher que invocar o nome do Senhor Jesus será cheio do Espírito Santo, que buscar constantemente a tua presença. Não é para uns ou outro, é para todos que invocar. Ou seja, não é de qualquer jeito, não é do jeito que está, né? Amém, irmãos? É incrível. Se a gente continuar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando. E é tremenda essa passagem. É uma das passagens da Bíblia que eu amo muito. Assim, toda a Bíblia ela é maravilhosa, ela é inspirada por Deus, é a voz de Deus. Então nós devemos amar toda a Bíblia. Mesmo quando lemos e não entendemos, sabemos que é a palavra de Deus. Mas essa passagem de que todos foram cheios do Espírito Santo, é tremendo. Vamos desejar estar assim todos os dias, nos consagrando, separando das coisas erradas que Deus não quer, saindo das mesas, né, de escarnecedores, realmente nos consagrando a Deus. Amém, irmãos? Agora eu gostaria de declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, teu Filho amado, Senhor, quero te agradecer, meu Deus, neste momento. Quero orar, quero interceder pelo teu povo, pelas famílias, a minha família, a família dos irmãos, pelas nossas vidas, Senhor. Intercedo pelas crianças, intercedo pelos jovens, intercedo pelos idosos, intercedo pelo teu povo, Pai, que estão, Pai, passando por dificuldade, por lutas. Intercedo também, Pai, pelos moradores de rua, Pai, que passam por tanta dificuldade, Senhor. Oh, Deus querido, intercedo também pelos presídios, Pai, onde lá tem tantas pessoas que estão, Pai, arrependidas, Senhor. Oh, Deus, proteja o teu povo. Intercedo pelos missionários, Pai, que estão lá fora levando a tua palavra. Intercedo pela paz, Pai, nos países, nos demais países, Senhor. Pai, intercedo, Pai, pela cura, pela libertação do teu povo. Intercedo pelo teu povo, Pai, para que eles venham a reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pai, eu quero interceder também, Pai, pelo derramamento do Espírito Santo, Pai. Nós cremos que todo homem vai receber dessa grandiosidade. Se tiver com o coração aberto, receberá. Pai, eu quero interceder, Pai. Interceder por esse momento tão grandioso, Pai, que eu creio que acontecerá. O avivamento espiritual. Sabemos que o avivamento, ele começa dentro de nós, dentro da nossa mudança de coração, mudança de mentalidade. Oh, Jesus! Mas o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Nós queremos agradecer também, Senhor. Te agradecer, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pela tua palavra, Pai, neste momento, no nome de Jesus. Amém.